São nossos entrevistados ao vivo hoje no estúdio os vereadores de Bauru, José Roberto Segala, do DEM, e Carlos Cantelli, do PV. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, estamos aqui com dois novos vereadores, entre aspas, né? O Segala foi um dos vereadores mais polêmicos na gestão passada, um vereador muito bem avaliado pela mídia, que tem postura e fez uma oposição constante ao Rodrigo Agostinho no primeiro mandato do Rodrigo, e talvez até a hora que a cidade pendeu para o lado do Rodrigo tenha sido um dos fatores, porque no fim, quando dispara nas pesquisas, todo mundo começa a procurar vereador do partido do prefeito, é uma tendência natural. Mas nós lamentamos aqui a não eleição do Segala pelo nível de vereador que ele é, por uma história toda voltada a coisas sérias, e acho que saem 3 vereadores bons e retornam também vereadores de alto nível, aí o nível do Caetano e do Segala, o Caetano na área de esporte, o Segala em todas as áreas importantíssimas e fazendo um papel de oposição, o que é fundamental. Você chegou a dizer para mim, nunca mais eu vou ser candidato na vida, a hora que foi uma surpresa, eu tenho certeza para você, para nós, que jamais nós faríamos uma lista de quem deveria ganhar, que você não estava na época. E de repente você volta para a Câmara depois de 9 meses de mandato. Como é que você vê tudo isso chegar? Na verdade, naquela ocasião não falei por falar, não. Falei sério e vou repetir agora, não é? Não vou me candidatar a mais nada, tá certo? É que como eu havia me candidatado e não tinha sido eleito, não é? Então para mim estava encerrado ali. Só que agora eu fui novamente chamado, não é? Eu sou o primeiro suplente, a vaga estava aí, eu naturalmente assumi, até porque tinha um compromisso com aquelas quase 1.900 pessoas que votaram em mim. Né? Muita gente, na ocasião da eleição, depois do resultado, comentou comigo, não votei em você porque eu tinha certeza que você estava reeleito. Aproveitei para apoiar um outro mais novo, que também está aspirando. Não sei se é verdade ou não, mas de qualquer maneira, o número de votos que eu tive foi bastante expressivo, estou muito orgulhoso disso. Bom, o Carlinhos, aí numa atitude do Raul, que pediu afastamento por quantos meses, Carlinhos? Não, só 3 sessões. 3 sessões. A minha última sessão vai ser segunda-feira agora. Então, por 3 sessões e assume, segundo o Raul, na ótica dele, muito mais para já mostrar o Carlinhos para a cidade, mostrar que o PV tem quadro. Foi bastante criticado quando o Raul veio aqui, mas elogiado também. Claro que é polêmico. Houve casos de gente que mandou e-mail dizendo, eu votei no Raul, não voto mais. Mas a gente também não sabe se é verdade, se aquele cara votou mesmo ou não votou, né? Agora o Raul, um grande vereador de alta qualidade, para mim um dos prefeitáveis aí em termos de Bauru. Como é que você vê, Carlinhos, essa atitude do Raul de dar para você a oportunidade de entrar para a história de Bauru como vereador? A oportunidade, primeiro eu agradeço a ele pela oportunidade de ter me dado, de eu assumir 3 sessões. Está sendo muito bom o meu trabalho. Eu achei que seria mais difícil, mas eu estou conseguindo fazer várias reivindicações junto com o prefeito, na Vila Santista, naquela área aqui, e toda aqui a minha redondeza. E projeto, que nem eu não consigo nesse meio de tempo soltar nenhum projeto, tem projeto em mente, mas eu não consigo. Mas a oportunidade dele foi muito boa e até o mesmo está fortalecendo o PV. Muito bom. E você já trouxe sugestões já na primeira sessão? Já. E na outra sessão também, mesma linha de... Eu estou fazendo bastante reivindicações, porque
Bauru em si, toda Bauru, tem muita coisa ainda para se fazer, né? Como eu trabalho no ramo de terraplanagem, eu ando em Bauru e vejo muitos pontos críticos. Então, que nem o bairro ali, Vila Santista, foi um bairro muito esquecido, mas agora ontem eu tive uma reunião junto com o Rodrigo, com o Sidney, secretário de obra. Até o final do ano vai ser iniciado a pavimentação daquele bairro. E ontem eu falei também sobre o estádio da Vila Santista ali. Eu vi. E ali está muito crítico. Faz muito tempo que está daquele jeito ali, e tem até uma pessoa que invadiu ali. Faz 2 meses e meio que invadiu ali, e a população em si não está querendo mais esse campo. Está querendo uma outra área, uma área de esporte, que seja uma quadra, seja uma praça, mas que retire o campo. É uma invasão, se a coisa continuar do jeito que está indo aqui no Brasil, daqui a pouquinho os negros vão invadir a casa da gente, viu? Vai mesmo. Do jeito que está. do jeito que está indo. Mas você, a impressão que dá nas suas 3 sessões, que você seria mais ou menos um vereador do tipo do Natalino. Aquele vereador de resultado, que corre atrás. Seria esse um perfil seu? Esse é meu perfil, porque esse tempo que eu estou lá no lugar do Dr. Raul, eu aproveitei, na primeira semana, fui conhecer todas as secretarias, fui conhecer todo o secretário, inclusive eu fui até na usina que fica ali no Distrital, conhecer todos os funcionários, conhecer como funciona em si toda a secretaria da prefeitura. Foi um curso bom. Foi um curso muito bom. Curso aproveitei intensivo, só de 3 semanas. Mas eu aproveitei muito bem. Então tá bom. Está igual o prevê o objetivo. Ele dá 3 semanas de aula, põe o nego na USP. Segala, o horóscopo do Rodrigo não estava bom a hora que você foi chamado de volta, porque você teve uma linha, e é muito importante isso, e é segurança para todos nós, independente de gostar ou não gostar da administração do Rodrigo. Você volta o mesmo Segala, a mesma linha. Professor, eu só tenho uma personalidade, só tenho um caráter, não tem... A vida inteira sempre tive o mesmo comportamento. Né? Faz parte da... Mas não, o Rodrigo é um homem inteligente, e ele sabe que é importantíssimo ter um opositor crítico construtivo como eu, que aponta os problemas e ajuda, se for possível, nas soluções, não é? As pessoas que apenas ficam elogiando, mesmo quando a pessoa erra, não evitam que a pessoa continue errando. É preciso que alguém mostre verdadeiramente qual é o caminho, o que está acontecendo de errado. Estas pessoas, com sinceridade, atuando com essa disposição de colaborar, prestam um serviço inestimável à situação, não é? Eu imagino que ele perceba isso. Eu já ouvi esse tipo de comentário de pessoas que ocupam secretarias. É bom que tenha alguém como você lá, porque você nos cobra e com isso nós nos aprimoramos e com isso nós nos empenhamos mais ainda em tentar fazer bem feito. Então eu penso que seja fundamental, porque a turma do oba-oba acaba acomodando o indivíduo e evidentemente ele não vai dar o melhor de si. Carlinhos, você teve 1.281 votos, uma boa votação. Aonde estava o teu eleitor na cidade? Quem votou no Carlinhos Cantelli? Quem votou foi uma população que acreditou no vereador aqui e deram esse crédito para mim. E essa população, o meu trabalho hoje está sendo... Nessa votação que eu tive do 1.281. Sim, mas aonde está esse eleitor na cidade? Está em toda Bauru, principalmente nessa região aqui, aqui do Ouro Verde, Jardim Solange, Vila Santista. Eu tive, nessa área aqui, eu tive quase 800 votos. Ah, pelo amor de Deus. E em volta de Bauru, no Gás. Essa região da TV Prevê aqui? Aqui, não, toda essa área aqui, eu tive quase 1.000 votos nessa área aqui. E do outro lado eu tive Bauru todo aqui, o resto 281, né? Beleza. Foi muito bem, eu agradeço pela população também pelos votos.
Eu sei que E o teu eleitor está te procurando? Já tá, o pessoal vai na Câmara, tem muitos pedidos, muitas reivindicações, principalmente que eu estou falando na área ali da Santista, de São Francisco. Você, porque o praxe aqui é pôr gente na Indurbe. Você já indicou alguém para a Indurbe? Não. E outra, ontem mesmo eu estive na Águas Virtuosa, vendo a necessidade do povo lá também, porque lá está necessitando de ônibus, está necessitando de correr, que não chega até lá. Hoje eu fiz uma filmagem também no Tangarás, que também está precário lá, o asfalto, a contaminação da rua. O Tangarás Eu sei. enquanto não sair os documentos do povo lá, o Nilson Costa disse que ia mudar o nome, de vez de ser Tangarás, ia ser Tungarás. Tungarás. Eu não estou inventando, não. O Nilson falou isso para mim um dia. Claro que fora do vídeo, né? Falou, vou mudar o nome para Tungarás. Segala, eu vou fazer já uma pergunta, que já chegou uma pergunta para você já. Não. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde a todos. Segala, eu vi o teu pronunciamento no plenário da Câmara esses dias e eu gostaria de dizer ao senhor que para ver Bauru em boas condições é necessário continuar usando óculos azuis. Eu já disse isso, não é? Eu preciso enxergar a realidade. Quem não quer enxergar a realidade, continue enxergando com óculos com lentes azuis. As minhas lentes são transparentes, são claras, e aquilo que eu enxergo não é aquilo que evidentemente está aparecendo a essas outras pessoas. Você a vida inteira, você sempre teve, embora você nunca tenha sido candidato, mas é uma pessoa um intelectual, sempre preocupado com as coisas vivas da cidade. Comparando o Rodrigo, você estava fora, mas você estava olhando, a gente sabe disso, né? Comparando o Rodrigo na primeira administração com o Rodrigo da segunda administração, que avaliação você faz? Bom, a segunda administração, acho que para todo mundo é mais complicada, não é? A primeira é um empenho natural em tentar fazer aquilo que vai acabar possibilitando uma eventual reeleição. Na segunda, não existe uma nova reeleição, então a pessoa cai naquilo que eu chamo de realidade, não é? Eu imagino que a situação está uma pasmaceira. O grande defeito do Rodrigo Agostinho é não ter habilidade para tomar decisões, para assumir responsabilidades, para chamar para si a incumbência de resolver problemas. O Rodrigo empurra, ameniza, atenua, encosta, adia. Isso tudo é muito ruim, porque falta a ele habilidade administrativa e falta mais do que isso, assessoria de nível para suprir essa ausência de conhecimento que ele tem na área de administração. Então a cidade vai, porque a cidade é boa, a cidade é ótima, a cidade caminha naturalmente. Eu sugiro, faça uma experiência, deixa o prefeito viajar aí por uns 3 meses, fica em Brasília, fica em São Paulo lutando, você vai ver que a cidade vai continuar do mesmíssimo jeito que está, porque ela não depende do que o Rodrigo está fazendo na prefeitura, ela está indo sozinha. Um prefeito atuante estaria fazendo muito mais, estaria planejando verdadeiramente a cidade para o futuro. Você veja, uma das discussões que está se travando agora na Câmara é a respeito da desnecessidade de discutir o aterro sanitário agora, porque ele tem uma duração de ainda 2 anos e meio, 3 anos. Mas ninguém pergunta, e depois disso? E depois disso? Depois disso o problema é do outro prefeito. O outro prefeito é que se vire. Mas se alguém não começar a preocupar-se desde já com o que nós vamos fazer com o lixo daqui a 3 anos, daqui a 3 anos nós vamos estar com um problema imenso para resolver. E esse problema não vai ser do prefeito, esse problema vai ser da sociedade bauruense. Então é preciso começar a planejar as coisas desde logo, desde já. Você veja outra coisa, está um movimento muito grande aí para tentar evitar judicialmente, melhor dizendo, que a prefeitura tenha que assumir os encargos da iluminação pública agora em fevereiro. Então se está anunciando que a prefeitura está encampando um trabalho junto com outros municípios para ingressar com uma ação. Ninguém sabe o resultado de uma decisão do judiciário. A pergunta é, se o judiciário negar o que vai acontecer em fevereiro, não há nada, não há um plano B
de preparação para a cidade assumir isso. Em fevereiro nós vamos ficar na escuridão, nós não vamos ter quem preste serviço. E não adianta falar, não, mas já está oferecendo, vai ter que licitar, vai ter que contratar em cima da hora, em condições que evidentemente não serão as melhores. Então tem que ter um plano B. Está tentando adiar? Ótimo, mas e se não conseguir, o que vai acontecer? É isso que eu digo, que falta planejamento nessa cidade. Carlinhos, terminando essas 3 semanas, você já pretende agora você sentiu o gosto, porque diz que política é a hora que sente o gosto, e você teve uma bela votação, 1.280 votos é uma bela votação. Você agora já começa a trabalhar nos bastidores para daqui 3 anos se eleger, ou pretende ficar até como um soldado do partido? O que você pretende fazer a semana que vem? Eu vou dar continuidade, apesar que desde 2008 eu venho fazendo trabalho junto à comunidade, tanto no meu bairro como na região, vários locais. E mesmo eu deixando o cargo, deixando o mandato segunda-feira, vou continuar, vou ter apoio do Dr. Raul, até de todos os secretários, até da prefeitura. Então o que eu precisar, eu vou ter meu partido lá também à disposição. E não vou deixar a população, sempre eu vou estar junto, cobrando, o que tiver que fazer alguma reivindicação, qualquer bairro de Bauru, eu vou estar cobrando do prefeito, vou estar cobrando, indo até o gabinete, e as portas, o fato de eu ficar esse pouco tempo, as portas ficou abertas para mim. Então, em todos, eu tenho certeza que eu vou ser bem-vindo do jeito que eu fui nesse mandato. Segala, eu ia até te perguntar, queria para saber a tua opinião, mas o Reginaldo da Vila São Paulo está fazendo uma pergunta semelhante à que eu ia te fazer. Ele fala assim: boa tarde a todos. Segala, a classe mais corporativista do país está tratando com preconceito e racismo os médicos que estão vindo do exterior através de um programa sem critério que visa o bem da população, pois os médicos cubanos estão ganhando apenas 10% do salário pago pelo governo e o resto do salário para aumentar o governo ditatorial de Cuba. Como o senhor avalia essa situação? Veja bem, é fácil de entender. Vamos tirar primeiro o aspecto político que envolve a vinda desses médicos. É preciso ser muito ingênuo para não acreditar que há uma questão política muito grande aí, um interesse do PT em manter essa aproximação com Cuba e ajudar o governo cubano, suprindo o governo cubano de recursos. Isso é inegável. Agora, a vinda de médicos para cá é benéfica, evidentemente. Esses médicos vão ajudar a nossa população. Nos locais onde não há médico, eles vão prestar um serviço essencial. E aquele que recebe o serviço não quer saber se o médico é cubano, chileno, chinês, brasileiro. Ele quer ser atendido e bem atendido. Ao que consta, esses médicos têm preparo suficiente para enfrentar essas situações de escassez. Afinal de contas, eles vivem em situação de escassez lá na ilha. Então, esses médicos estão preparados para atender corretamente a nossa população. O que eu questiono é o seguinte: se é possível ter médicos com esta formação resolvendo esse problema fundamental do povo brasileiro, por que nós não preparamos esses médicos aqui? Por que nós não criamos uma faculdade voltada à faculdades voltadas à formação dos médicos de família, dos médicos da assistência básica, dos médicos que vão cuidar dos primeiros problemas. Nós não precisamos só de cirurgiões, nós não precisamos só de especialistas, nós precisamos da pessoa que trate a doença na fase inicial. E melhor do que isso ainda, que tente evitar que a pessoa fique doente com uma assistência básica. Estes médicos poderiam estar sendo formados aqui. Se Cuba, com aquela estruturinha, forma tanta gente em medicina, por que nós, com uma estrutura muito maior, não seríamos capazes de fazer isso? Então,
É isso que eu entendo que nós precisamos estar também fazendo paralelamente, já criando esses cursos alternativos, como fizeram com a engenharia. A engenharia, na década de 80, criou a tecnologia. A tecnologia tinha 3 anos ao invés de 5, mas formava um profissional que ia trabalhar junto com o engenheiro, ou a trabalhar nas atividades do engenheiro com uma atuação limitada. Não podia fazer tudo, evidentemente, não tinha um curso completo, mas na parte essencial ajudava extraordinariamente os engenheiros. Poderíamos fazer isso perfeitamente com a medicina. É o meu entendimento sobre esse problema. Mas vai ter médico desempregado no inferno lá em Cuba, hein, Segala? 6 mil, né? É um estoque de médico incalculável. Eu creio até que formado para essa finalidade. Claro. Formado para esse trabalho para a receita do país. Isso, exatamente. Depois que eles perderam a Rússia, ficaram sem rumo, né? Não tem recursos. Eles têm que arrumar uma forma de gerar recursos. O Pedro Valentim pergunta aos vereadores, quem achar que pode responder isso aí, pelo menos até esse exato momento, ao contrário do que foi anunciado, não teve nenhuma demissão na Endurb, dos indicados na Endurb. Não é verdade, Pedro? Não sabia disso não. Eu achei até que tinha saído todo mundo. Saiu na 21. Não, mas não só saiu a né? notícia. Só a notícia. Por enquanto, agora, tudo lá. Ô, Nico, eu elogiei o Nico aqui. Que é isso, Nico? Posso começar? É. Pedro, veja bem, o prefeito anunciou há 30 dias que nós estávamos em estado de calamidade pública. Verdade. Você viu alguma coisa de lá para cá? Então é aquilo que eu digo e disse ainda há pouco. Na hora de tomar decisões, na hora de assumir as responsabilidades, o nosso prefeito não faz isso. Quem é que teve que intervir para que estas pessoas pudessem ser anunciadas que iriam deixar de estar na Endurb? O Ministério Público. O Ministério Público é que está administrando essa cidade. O Ministério Público é que chamou o prefeito e falou: declara a calamidade pública aí, senão você não consegue resolver esse problema de internação. Toma uma providência. O nosso prefeito não toma atitudes. Este é o problema. Ele empurra o problema com a barriga para não assumir compromissos que depois possam desgastá-lo. Então, o que está acontecendo? Como ninguém mais cobrou, ele está empurrando. Até o momento que alguém falar assim: cadê a demissão? Vai ou não vai demitir? Ou então nós vamos ter que entrar com uma improbidade administrativa, porque você está desobedecendo a uma determinação, a uma providência que você assumiu. Aí, nesse momento, enquanto isso, vai empurrando, porque tem lá os apaniguados, tem lá os amigos, não é? Como vocês devem ter visto agora, você viu também, Pedro, o prefeito declarar que a FUNPREV enviou um projeto de lei para a Câmara que ele, prefeito, não concorda, porque é abusivo, tem um aumento de despesa que não vai dar para encarar, e está no jornal, pelo menos a declaração dele, de que espera que a Câmara corte. Ora, FUNPREV não envia projeto de lei, quem envia projeto de lei é o prefeito. A FUNPREV entrega o projeto de lei rascunhado para o prefeito e o prefeito envia. Se o prefeito não concordasse, ele que dissesse: escuta, para com isso, vamos cortar isso aqui, porque isso aqui não vou enviar para a Câmara, não. Não, ele envia e atribui aos vereadores a responsabilidade de cortar para ele, não fica mal. Esse é o problema. Carlinho, quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Eu só vi isso aí, como eu estou há pouco tempo, eu só vi essa notícia no jornal. Então não tenho o que está falando, né? Carlinho é da base do prefeito, né? O partido dele não é, mas não. Assim como o vereador Natalino também, você não consegue vincular eles da base do prefeito, né? O PV, eu encaro assim, é oposição. Mas eu sou assim. Como ele é oposição, eu encaro. A gente não pode, pela população, o que tiver de bem para a população, a gente tem que falar assim. É o estilo que você está estar ajudando a população. É o caso do Natalino, você citou o Natalino. Eu falo que o Natalino é o tipo de um subprefeito da Posada. Quer dizer, ele é o cara que vai lá brigar e trazer coisas para a Posada. É uma maneira ideológica de se posicionar no contexto de uma... A gente entende, Carlinhos, está provocando você está chegando agora. A Neuza do Centro, ela é revoltada com isso aqui, Segala. Não sei se você já até ouviu aqui na TV Prevê. Ela fica, toda vez ela pede, ela já pediu para o prefeito, já pediu para o presidente da Câmara.
Ela diz que está muito feliz com a sua volta e que o Carlinhos está começando. Venho por meio de vocês, vereadores da TV Prevê, pedir policiamento da Avenida Rodrigues Alves até a Nuno de Assis e nas ruas paralelas também. Ali realmente de noite é um verdadeiro ali à noite é caótico. Inferno. É uma curva de rio. Hoje mesmo aconteceu um assalto na Araújo às 9 horas da manhã. É um absurdo. Ela já pediu para comandante de polícia aqui, todo mundo. Não sei o que é. Se realmente não mudou nada, então essa região, alguma Mas coisa... Mas esse dia eu acompanhei, até no Meridota, na inauguração da unidade da saúde, tinha um batalhão de polícia, dos policiais novos, andando ali na Meridota. Então no centro também, que nem está vindo bastante policiais novos aí, diria, já que essa área está sendo, o centro está sendo precário ali, com assalto, essas coisas, tinha que estar enviando vários policiais nessa área também, né, Segala? O Henrique do Centro manda um recado para você. Ele fala: vereador, gostaria que você sugerisse ao Raul que fique em casa, já que o senhor está prestando um serviço melhor à população e, pelo visto, não está nem um pouco cansado. Não é isso. O Dr. Raul também, o trabalho dele está sendo excelente. Ele atua hoje na área de saúde. É um vereador muito bom. O trabalho dele está cada dia melhor. E o mandato é dele, não é meu. Então, a população tem que encarar isso aí. Meu trabalho foi muito bom, agradeço a oportunidade dele novamente, mas quem sabe uma próxima aí a gente está aí. Dudu, deixa eu dar um pitaco nessa questão da segurança. Se você fizer uma pesquisa junto à população, perguntando quem é que está satisfeito com o nível de segurança que nós temos em Bauru, você vai ver que o índice de reprovação é muito grande. Está muita gente preocupada. Está crescendo assustadoramente. A criminalidade está migrando da capital para o interior, cada vez com crimes mais sofisticados. No meu tempo de criança, imagino que você também, na sua cidade, você via os policiais na rua, até controlando o trânsito no semáforo a gente via policial. Hoje é difícil você ver policial na cidade, não é? Eu não sei qual é o esquema de trabalho que a polícia tem, mas a gente não consegue ver a presença física da polícia. Agora, observa o seguinte. Foi mandado para a Câmara, na legislatura passada, um projeto de lei para criar a atividade delegada com a polícia. Nós resistimos, naquela ocasião nós resistimos, porque nós entendíamos que não é sacrificando o momento em que o soldado tem para poder se refazer nas suas energias em virtude do regime de trabalho que ele tem, que ele devesse trabalhar. Mas nessa atual legislatura, isso foi aprovado. Você viu alguma mudança? Não aconteceu absolutamente nada, o prefeito não regulamentou isso, não entrou em contato com São Paulo para implantar. Né? Não tem nada disso. Outro dia conversei com um coronel aqui da Polícia Militar e disse: olha, depois que o prefeito encaminhar isto para São Paulo, lá para o Comando Superior, ainda vai levar cerca de 1 ano para ser implementado, mas até agora nem o encaminhamento isso não foi feito. Então parece que as pessoas não estão preocupadas com isto, que a população está preocupada. Dona Neuza tem inteira razão. Todos nós estamos vivendo tensos, presos dentro de casa, mudando os nossos hábitos, porque estamos nos sentindo inseguros. O Segala falou uma frase aí que eu volta e meia eu falo aqui na TV Prevê. Você não vê a polícia, não é em Bauru, no Brasil você não vê. Eu estou falando isso comparando com países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos é impressionante. Cada 2, 3 quarteirões tem uma viatura de polícia parada com 2, 3 pessoas. Na Europa, a mesma coisa. Eu tive em países onde é o menor índice de criminalidade do mundo, como a Áustria. Onde você está, você vê polícia na Áustria. Só que a lei lá é mais severa, né? Mas a presença da polícia já inibe, Carlinhos. Né?
Eu nunca vi tanta polícia como eu vi na Hungria, na República Tcheca. É verdade que eles vêm de regimes assim, ainda acho que não se livraram de tanta polícia, entendeu? A polícia mas aqui tem não que ser tem, preventiva. A polícia não pode atender depois do fato consumado. Ela tem que estar presente para evitar que o problema aconteça. E sem arma, a polícia é desarmada na Inglaterra. Mas onde você está, tem polícia na Inglaterra, o carro parado, entendeu? Não é culpa dos policiais, é realmente falta polícia. O que está acontecendo hoje com as polícias está acontecendo com os médicos também, que está faltando. Pediatra, faltando polícia. É a mesma coisa. Precisa ter mais gente, sem sombra de dúvida. E olha, a nossa polícia aqui é boa, hein? Cansei de dizer isso quando promotor de justiça. Os nossos índices de criminalidade seriam muito maiores pelo porte de Bauru. Se você comparar Bauru com cidades do mesmo tamanho de Bauru, os índices de criminalidade nossos são muito melhores porque a nossa polícia é muito eficiente. Mas ainda assim, é pouca. É insuficiente para aquilo que a cidade precisa. E eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui também, você como promotor pode constatar isso. Eu que tenho escola em 13 cidades, então, da região, o histórico de corrupção da polícia em Bauru são traços. É verdade. E você pega a cidade vizinha nossa, que nós não vamos citar o nome, vai ter histórico de corrupção no inferno. É verdade, você tem toda a razão. Entendeu? Vai ter histórico, não é à toa também que os comandantes da Polícia Militar no estado de São Paulo estão saindo tudo daqui de Bauru. Tudo daqui de Bauru. Foi o Lamoso, em seguida agora nós temos aí o Meira. Todos eles são formados aqui porque aqui eles recebem E não só a Polícia Militar, a Polícia Civil de Bauru também, Segala. Também é verdade. Aqui vem um telespectador agora que vai te peitar. José Mercedes da Bela Vista. Boa tarde, vereador Segala. Boa tarde. O senhor aponta a todos e reclama de tudo. O que o senhor fez até hoje de bom para Bauru? Só reclamou ou apresentou algum projeto? Como é o nome dele? José Mercedes da Silva. Tá certo. Senhor José, deixa eu lhe dizer o seguinte. O senhor deveria conhecer o meu perfil. Cada vereador tem um perfil. Eu respeito demais, por exemplo, o perfil do Cantelli. Mas eu entendo que esse não é um papel do vereador. Ficar reivindicando coisas para o prefeito. O senhor sabe por quê? Porque o papel do prefeito é executar. O trabalho do prefeito é fazer. Ele não precisa que ninguém diga para ele o que ele tem que fazer. Se o prefeito tiver 900 quadras para asfaltar e tiver dinheiro para 300 quadras para asfaltar, o senhor sabe o que ele vai fazer? Ele vai atender os pedidos daqueles vereadores aos quais depois ele vai cobrar o voto, ele vai cobrar a obediência, ele vai cobrar a subserviência. É isso que o vereador Roque chama de fisiologismo. Eu não faço esse tipo de jogo, não adianta, é bobagem, não é o meu perfil. Eu não vou agir assim nunca. Portanto, o senhor não fique esperando esses projetos que não são executados. Na legislatura passada, eu entrei em contato com o coronel Osiris Silva e conseguimos uma coisa que é muito difícil, que é um avião Bandeirantes. Projeto do coronel Osiris Silva. O construtor da Embraer, hoje, a terceira indústria de aviação do mundo, um bauruense, um cientista. Conseguimos que o ministro da Aeronáutica nos doasse um avião. Entreguei isso tudo ao prefeito, levei o ofício, o prefeito fez o pedido, o coronel conseguiu, o ministro deu o avião. Cadê o avião? O avião iria ser colocado lá na Nações Norte, naquela imensa área que é 20 vezes o tamanho do Vitória Regia, que está absolutamente abandonado, só tem grama, não tem absolutamente nada, não tem um pé de árvore plantado lá. Nós começaríamos a transformar aquilo num local lúdico aqui em Bauru. Nós faríamos um suporte embaixo do qual, ou dentro do qual, haveria um museu com toda a história da aviação brasileira, do avião Bandeirantes, um produto genuinamente bauruense, e em cima disso, a fuselagem do avião Bandeirantes. Viria gente de fora ver isso. Falei com o nosso astronauta para conseguir a mesma coisa. O Senai faria aqui o modelo da cápsula que ele viajou. O único espaçonauta que nós temos aqui na América Latina.
E isto tudo seria colocado lá também. Cadê? Eu não consigo, não adianta eu pedir. Eu levei a coisa pronta, não adianta, eu não sou atendido. Então o senhor não fica esperando de mim. O senhor fica esperando de mim exatamente aquilo que é o papel de um vereador. É cuidar de legislar quando houver necessidade. Isso não precisa fazer lei. O prefeito envia um monte de lei ali. Se o senhor soubesse o que eu trabalhei nas leis do prefeito, quando o prefeito enviou a lei da calçada para a Câmara, era uma porcaria de lei. Eu refiz aquele projeto de lei em 90%. O senhor pegue a revista Atenção desse mês, que o senhor vai ver um artigo do Zarcilo Barbosa reclamando das calçadas de Bauru. As pessoas não conseguem andar nas calçadas de Bauru. As calçadas de Bauru foram tomadas por placas de publicidade, por cestos de lixo, por automóveis que estacionam em cima da calçada. E quando não, são autênticos tobogãs, porque a prefeitura não fiscaliza a construção da calçada e dá habite-se quando o sujeito constrói a calçada totalmente irregular. O meu papel é cobrar isso, mas não adianta, eu sou uma voz que clama no deserto. O problema todo é que eu não vou desistir de clamar. Água mole em pedra dura sempre bate até que fura? Não sei. Eu vou continuar reclamando de todas as coisas erradas e aplaudindo, batendo palma, elogiando e incentivando todas as coisas certas. Eu sei separar uma coisa da outra. Quando é certo, vai ter meu apoio. Quando é errado, vai ter a minha observação crítica. Porque é uma crítica construtiva, é para que evite-se o erro, para que não se cometa novamente aquilo que se cometeu no passado. É essa a minha expectativa, de trabalhar nesse sentido e de dar um exemplo. Porque eu já declarei, não vou estar aqui na próxima legislatura. Então, que venha alguém que tenha se inspirado nesse meu trabalho, se é que isto vai sensibilizar alguém, para dar continuidade a essa linha de atuação. Muito embora eu respeite a linha de atuação de todos os demais, que cada um tem os seus próprios compromissos. É isso, é simples de explicar. Eu até concordo com o que o Segala falou, porque cada um, o vereador, atua do jeito, uma maneira diferente. Que nem ele falou da minha reivindicação, até concordo. Mas eu, desde o dia que eu assumi o mandato, tomei posse, eu pego a minha moto e vou a todos os bairros para ver quais são os pontos críticos que tem em Bauru. O meu trabalho é fazer reivindicações, porque se eu ficar parado, se eu ficar na Câmara lá sentado, eu não vou saber, eu não vou esperar lá no meu gabinete a população vir até mim. São estilos diferentes. É isso, mas claro. É isso que eu queria observar, Carlinhos. Com todo respeito a você, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o prefeito deveria ter, tecnicamente, um quadro de quais as ruas, quais as quadras que ele precisa asfaltar por critérios técnicos, certo? E não critérios políticos. O que acontece? Você reivindica 3 quadras num determinado lugar, o outro reivindica 2 quadras no outro lugar. Ele faz 3 aqui, 2 ali, 1 lá, não dá continuidade a nada, não liga nada a lugar nenhum e aumenta extraordinariamente o custo de ficar fazendo esse salteado, porque não tem um critério técnico para fazer isso. É isso que a gente cobra, para não ficar nessa dependência política, é só isso. O Segala voltou com vontade, ele nunca fez tanto discurso nessa entrevista na TV Privê como ele está hoje. O homem está um aço. Não tenho mais nada a perder, né? Mas, Carlinhos, mais alguma coisa? Carlinhos, não fica preocupado. São estilos diferentes. Claro, quer ver? Não, você se tivesse um mandato, sem dúvida, você seria um vereador de resultado. O Natalino que eu vou te dar um exemplo. Claro. O Pedro Tobias, para mim, não é um intelectual. Ele é um deputado de resultado. Quantos benefícios vieram pela mão do Pedro Tobias para Bauru? O cara que vai lá... Porque hoje o meu trabalho, eu não sei. Então cada vereador trabalha do jeito dele. Claro. Ontem mesmo, que eu falei aqui, fui até Águas Virtuosas, catei minha moto para ver a situação, como é que está lá. Fui no Tangará, fiz uma filmagem hoje. Como, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu iria até outros bairros para estar... vendo como é que está a situação, porque todo Bauru inteiro está crítico, né? Claro. Mais alguma coisa, Carlinhos? Infelizmente o nosso tempo já explodiu. Não, quero agradecer aqui a TV Privê pela oportunidade, agradecer a oportunidade novamente do Dr. Raul, junto com o Partido Verde, e é só isso.
Doutor Segala, mais alguma coisa? Não, professor, só queria dizer que no meu caso, eu não sei por quanto tempo. Ele sabe por quanto tempo ele vai ficar lá na cama. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar na cama. Poderá ser mais uma semana, poderá ser um mês, poderá ser um ano, até mais do que isso, poderá ser um mandato inteiro. Vai depender da Justiça Eleitoral se pronunciar em relação ao recurso que está interposto. Mas enquanto eu estiver, o meu comportamento vai ser exatamente esse. Eu vou repetir. É um comportamento crítico construtivo e não destrutivo. É uma tentativa de mostrar o caminho, de fazer com que as pessoas enxerguem erros que estão cometendo para evitar que esses erros sejam cometidos. E vou, como eu já disse, apoiar, incentivar, e como um entusiasta, como um bauruense que vê essa cidade cada vez melhor. Eu mostrei fotografias do meu avô integrando o time do Noroeste em 1917. O Noroeste tinha 7 anos de existência, meu avô já era jogador do Noroeste, porque nós somos aqui de Bauru. Meu pai, em 1942, foi campeão do interior com o Esporte Clube Noroeste, jogando de zagueiro. A minha família é enraizada em Bauru. O meu compromisso é com Bauru, eu quero ver Bauru cada vez melhor. É isso que eu vou fazer com todo o meu esforço, com todo o meu empenho, com toda a sinceridade. Eu só vou comentar aqui uma pergunta que chegou agora, porque ela está vindo de Nova York. É o Reinaldo Grilo, que mora lá em Nova York. Muito bem. E ele Esse é um noroestino que a gente tem que elogiar. A gente vê ele na internet. Mas direto, não é roxo, ele é vermelho. O noroestino. Mas ele tem uma pergunta para você. Ele quer saber se você é filho da professora Maria de Lourdes Segala. Sou filho, com muito orgulho. Ele fala assim: eu fui aluno dela no Rodrigues de Abreu. Eu pergunto, porque dos filhos dela eu só me lembro do Haroldo. É o Haroldo que é mais ligado, foi o Haroldo, inclusive foi diretor do Noroeste, tem uma história de ligação aí com o futebol, né? Mas nós somos 4 irmãos, né? e todos filhos da Maria de Lourdes. Netos da dona Laurinda, que foi professora do Pelé. Verdade. O Zé Haroldo é promotor, o Getúlio é médico no Hospital Moral Carvalho, e o Cláudio é engenheiro, né? Não, é dentista. É dentista, claro, acabou de deixar a diretoria da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Dos 4, só o Segalão que não foi meu aluno. Os outros verdade. Foram meus alunos, todos meus alunos. É verdade. Segala, foi um prazer ter você. Prazer foi meu. Muito obrigado. Eu fico triste até pela saída dos outros 3, que são 3 bons vereadores. Mas eu acho que o Segala é um vereador de alto nível, o Artêmio também, e o outro não tem uma vida pública como os 2, que a gente já conhece mais, vai ter tempo de mostrar o seu valor e está muito, muito interessado em fazer isso aí. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Você viu a seleção ontem? Com o Filipão funciona as coisas. E o Parmeira quase acabou com a carreira do Filipão, né? O meu time é uma desgraça. Lamentavelmente. Mas eu sou desde que eu nasci. Eu virei parmeirense com 6 anos de idade. Sabe por causa do quê? Do Oberdan. Lembra do Oberdan? Tinha uma fotografia no Cruzeiro, Oberdan segurando uma bola. Você era o goleiro do Parmeira. A hora que eu vi aquele cara, peguei uma bola lá em casa, tentava segurar, não conseguia, virei parmeirense. Meu pai também é palmeirense. O coluna do Macaco Simão de hoje diz que tem o mar, tem o sal, tem o pré-sal, depois tem o São Paulo e o Palmeiras. Mas é verdade. Graças a Deus nós vamos subir, pelo menos que caia o São Paulo, já que não dá para derrubar o Corinthians, que caia o São Paulo. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau. Você sabe...